Olá, senhoras e senhores, muitos de vocês pediram e hoje eu tenho um convidado especial atendendo os pedidos de vocês para o nosso quadro Book Aberto, o melhor quadro de entrevistas de traders e galera do mercado aqui desse YouTube. Então hoje está comigo Adriano Mendes. Muito boa tarde, Adriano. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. E com você? Tudo bem. Adriano, já começo agradecendo aí a sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente, conversando, trazendo um pouco da sua história, de quem é você, de como você pensa e tudo mais para essa galera que está de casa nos assistindo. Então, galera, você que estava na expectativa, porque eu sei muita gente me pediu essa entrevista, você que estava na expectativa, já deixa o seu like, já deixa o comentário aqui dizendo, ufa, finalmente, Tia Lu. Adriano, e eu quero começar entendendo como é que você veio parar no mercado financeiro. Bem, conta pra gente como é que esse bichinho do mercado te picou. Legal. Eu conheci o mercado, na verdade, em 2016. Eu comecei a fazer faculdade de economia. E na faculdade de economia, um dos meus objetivos principais era justamente trabalhar com bolsa de valores, né? Só que naquela época eu não tinha a menor ideia do que realmente era a bolsa de valores, quais os segmentos que existiam dentro da bolsa, mas eu sabia que eu queria trabalhar com bolsa de valores. E dentro da faculdade até foi que, de certa forma, assim, um pouco decepcionante, porque muita teoria, pouquíssima prática, né? E só que tinha uma pessoa dentro da minha sala que basicamente já veio daquela família, assim, que os pais, os avós, os tios já trabalhavam com investimentos, e todos os dias ele estava lá com o computador na sala, com gráfico, planilhando, e me gerou uma curiosidade, né? E aí um dia eu cheguei, troquei uma ideia com ele, cheguei e falei, cara, e aí, o que que é isso, tal? Só que ele foi, assim, a resposta, a forma como ele me deu a resposta, não entrou muito legal, sabe? Ele foi um pouco arrogante na forma como ele me respondeu, e assim, eu fiquei extremamente, né? Falei, cara, não pode ser isso, né? Eu cheguei em casa aquele dia bravo e fui e digitei no Google, né? Eu tive a brilhante ideia de digitar a palavra mágica, day trade. E aí você pode imaginar, né? Apareceu todas as piores pessoas do mundo, né? Os marqueteiros apareceu ali para mim. E naquela época eu tinha recém saído de um antigo trabalho, eu era gerente comercial. Eu estava com uma boa rescisão contratual em mãos e com muita vontade de ir para cima, porque particularmente falando, eu era muito bom no que eu fazia, né? Então, inclusive, eu acho que esse é um dos erros, né, da grande maioria das pessoas que acabam perdendo dinheiro no mercado, por ser bem-sucedido na vida pessoal, profissional, quando entra no mercado, o tombo é muito maior, né? Não foi diferente comigo, porque eu estava com dinheiro, estava com vontade, e aí eu cheguei consumindo, né, aqueles conteúdos, porque como eu era iniciante, eu não tinha filtro, né, para saber quem realmente tinha credibilidade, quem não tinha, quem era bem intencionado, quem não era. E dentro desse cenário, eu me vi estudando as piores coisas que tinham na internet. E eu basicamente peguei o meu salário, né, a minha rescisão contratual, coloquei no mercado, isso em 2 semanas, e eu tive o azar de ter sorte, porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas nas 3 primeiras semanas que eu operei, eu ganhei R$ 20.000. E eu vi aquele dinheiro entrar na minha conta. E Ou aí, seja, e aí foi aquela coisa do tipo, gente do céu, como é que. Descobri a mina de ouro, né? Aquela exato, famosa planilha de pão de padaria. Se eu ganhei 20 mil aqui em 3 semanas, no mês, num exatamente. ano. Não, a conta, na verdade, foi assim: 20 mil em 3 semanas. 1 milhão quando, né? Foi exatamente essa planilha que eu fiz, né? E é óbvio, né? Não deu certo. Porque, na verdade, eu entrei em 2016 operando dólar. O dólar estava lá na casa dos 3,17, 3,16. Era bem pouco volátil, volume de negociação baixo. E as 3 semanas que eu peguei, que eu entrei no mercado, ele estava direcional. Então, basicamente, tudo que eu fazia na direção do movimento estava certo. Só que, eu tecnicamente falando, quando o mercado lateralizou, eu me arrebentei. Então, no próximo mês, eu perdi os 20 mil que eu tinha feito, mais 65 mil da minha rescisão. E aí, como é que foi a sensação depois disso? Na verdade, foi um murro no estômago tão forte, né, que eu acho que eu até hoje não consegui digerir aquela situação. Eu fiquei, assim, estarrecido, porque uma das coisas que eu tive, desde quando eu entrei no mercado, já foi a questão da autorresponsabilidade.
porque isso eu trouxe lá do meu antigo trabalho, né? Que todos os resultados que norteiam ali a minha vida é de responsabilidade minha. E no mercado não foi diferente. Eu sabia que pelo fato de eu ter perdido dinheiro, foi culpa minha, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha técnica, eu não tinha habilidade para poder colocar o dinheiro em jogo. Inclusive, comecei operando extremamente alavancado, que era uma das coisas que eu não tinha ideia o que era gerenciamento de risco, porque dentro daqueles conteúdos que eu estava consumindo, todo mundo falava sobre ganhos, né? Mas ninguém falava sobre o lado de fato que existe, que é o lado das perdas. Então, dentro desse cenário, fui lá e vi que depois que eu tinha perdido tudo, que eu ia ter que começar a estudar para fazer aquele negócio acontecer. Só que assim, eu E você não pensou perdi. em desistir depois, assim, quando você perdeu essa grana, você não pensou em falar assim, cara, não dá, não dá, isso aqui é ilusão, ninguém ganha dinheiro com isso, é melhor eu ir fazer outra coisa da minha vida. E você teve essa vontade de desistir? Por que que você não desistiu e continuou? Como é que foi? Desistir não, desistir não, porque assim, uma das coisas que eu tenho, que eu considero de fato um diferencial, é a questão da mentalidade, a mentalidade blindada. E isso me ajudou muito, né, no percurso para conseguir estar onde eu estou hoje. Tudo bem que eu apanhei pra caramba no começo, mas o fato de desistir para mim não era uma opção, porque como você falou, né, no começo da nossa conversa, qual que foi o mosquitinho que te picou? O mosquitinho foi o fato de eu ver 20 mil reais entrar na minha conta em 3 semanas. Ou seja, eu Aquela questão vi de que era ver que é possível. possível, exato. Exato, eu vi que era possível. E aí, né, claro que em momentos de fragilidade a gente começa a pesquisar notícias, né, e aí você vai ver, 95% perde. Só que eu não estava preocupado com os 95% que perdiam. Eu falei, se 95% perde, quem é os 5% que ganham? Olhando o copo sempre meio cheio, não meio vazio. Então, assim, passei por todas as situações, assim, que eu poderia ter passado. Eu perdi, obviamente, 95% do meu patrimônio, né? Na época eu fazia faculdade, ao invés de eu pagar a faculdade, o que você acha que eu fiz? Botou o dinheiro no trade, é Botei o óbvio. dinheiro no trade, claro. Eu criei planos mirabolantes, né? Passava madrugada de sexta para sábado, de sábado para domingo. Aí chegava a segunda, falava, não, vou fazer assim porque vai dar certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Bastava eu tomar um loss na segunda, saía do plano, me quebrava. Então eu peguei dinheiro de FGTS, peguei a rescisão, todo o dinheiro que eu tinha, né, de reserva de emergência foi para o trade. Peguei dinheiro da minha mãe, peguei dinheiro da minha tia, só não vendi nenhum móvel de casa, né, para colocar no trade. Mas me endividei com banco, com cartão de crédito, meu nome ficou sujo, minha vida virou no avesso. Só que eu estava insistindo, eu estava dando Isso em murro em quanto ponta de faca. tempo? Quanto tempo você ficou nessa, assim, Eu passei, de insistir, de pegar dinheiro emprestado, de ir colocando, colocando, colocando cada vez mais dinheiro? eu passei um ano, assim, nesse cenário. Só que para mim, assim, o estopim daquele momento foi uma situação que eu me vi extremamente no fundo do poço, que eu tive que tomar a decisão de parar de cavar, porque eu já não tinha mais condição. Foi quando, na época, né, hoje minha noiva, mas na época minha namorada, ela estava bem profissionalmente falando, e teve um dia que ela convidou os nossos amigos para sair jantar numa hamburgueria, num restaurante, e na hora eu já comecei a pensar no que eu iria dar de desculpa para ela para não ir, porque eu não tinha R$ 2 na minha carteira. Eu não tinha limite no cartão, eu estava todo endividado e, né, não teve como. Eu tive que ir. Só que quando chegou lá, eu tive que falar para ela que eu estava com dor de estômago. Daí ela falou: "Ah, não, mas compra uma água". Eu falei: "Não, não quero água", mas na verdade eu não tinha dinheiro para comprar água. Então eu me vi naquela situação e ali para mim foi o start de tudo. Eu falei: "Eu não posso permanecer assim", porque normalmente quando as pessoas estão tendo dificuldade, a gente é instintivo, a gente acaba comparando com as pessoas ao nosso redor. E todo mundo ao meu redor estava bem melhor do que eu. Até mesmo pessoas que nem tinham tanta condição assim, estavam melhores do que eu. E eu me vi numa situação, eu falei, putz, eu tenho instrução, né, eu tenho educação, né, fui bem educado, vim de uma boa criação, meus pais, né, me deram sempre tudo do bom e do melhor, só que eu não estava na fase mais de ficar dependendo financeiramente dos meus pais. Então, eu tomei uma decisão drástica naquele momento. Eu falei, eu preciso me capitalizar.
Eu preciso acertar minha vida. Porque não adianta eu pegar todo o dinheiro que eu quiser, de qual pessoa for, se eu colocar no mercado, pelas circunstâncias que eu estou vivendo hoje, eu vou perder esse dinheiro. Porque não é saudável você operar com a pressão de ter que fazer dinheiro. Isso daí mata qualquer pessoa. Às vezes é o dinheiro da conta de luz, de água, né? Às vezes é uma necessidade que a pessoa tem que pagar e ela pega aquele dinheiro com o último, assim, o último suspiro dela falar agora vai dar certo, né? Num ato de fé, não vai dar certo. E eu fiz muito isso, né? Então, naquele momento, eu tive que tomar a decisão. Falei, cara, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E foi o que eu fiz, né? Profissionalmente falando, antes de eu entrar no mercado, eu era muito bom na área comercial, né? Eu trabalhei diretamente com grandes executivos da área comercial, que tiveram contatos diretamente lá com o Flávio Augusto, né? Acho que você deve conhecer, né? Do Sim, Geração claro, de geração de Valor. valor. Exato. Então, são muitas pessoas que trabalhavam com mentalidade vencedora, né? E eu desenvolvi a habilidade de trabalhar na área comercial, então, eu moro em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, e na época eu falei, vou buscar um trabalho, e na época várias startups estavam contratando aqui em Curitiba. E eu passei por alguns processos seletivos, fui chamado em todos e eu tive a oportunidade de escolher, né? Coisa boa, né? Escolher onde que eu queria trabalhar. Coisa boa. Eu entrei numa startup de tecnologia, na área comercial, já cheguei me destacando, gerando resultado e, assim, particularmente falando, a startup ela pagava melhor, aqui em Curitiba era que pagava melhor a área comercial. E todo mundo lá na área comercial, né, seguindo script e tal, só que eu cheguei e eu meio que fiz um negócio disruptivo na empresa, porque eles faziam apresentações de um sistema de gestão para o segmento fitness, e a apresentação das pessoas demorava 50 minutos. Só que aquelas pessoas ali não tinham tempo, não queriam perder tempo. E quando eu entendi, eu falei, cara, eu só preciso resolver o problema da pessoa. Eu não preciso apresentar tudo que o sistema oferece, depois a pessoa aprende. Quando eu entendi isso, eu comecei a fechar a venda, assim, instantaneamente, em 5, 10 minutos. Inclusive, a empresa contratou auditoria porque achou que eu estava fazendo coisa errada, né? Só que não, eu estava resolvendo o problema da pessoa num curto espaço de tempo, então eu comecei a me destacar muito na empresa, comecei a ganhar bem, e aquele negócio, ninguém questiona quem tem resultado. Se você tem resultado, né, dentro da empresa, dentro do que eu fazia, eu era bem visto, né? As pessoas não questionavam o horário que eu chegava, o horário que eu saía, porque eu entregava resultado. E com isso, eu comecei a trabalhar com a minha própria agenda, de poder fechar os meus horários, abrir os horários. E dentro do trabalho, eu comecei a fechar 1h30, 2 horas por dia para eu poder operar da empresa. Só que, Mas você pode ficou um falar, tempo sem operar, depois desse dia que você falou assim, cara, eu preciso realmente dar uma virada na minha vida, aí você foi em busca de voltar para o mercado de trabalho, conseguiu esse bom emprego e tal, você ficou um tempo afastado do mercado ou você nunca chegou a se afastar? não me afastei do mercado. Eu fiquei em algum momento sem operar, mas, por exemplo, só para você ter Que não ideia, tinha eu grana, estudava. né? Era É, diferente. exato. Mas assim, enquanto eu estava tomando ali pau do mercado, eu ficava em média 15 horas por dia estudando. Então minha rotina era acordar de manhã, estudar antes do mercado abrir, passava o dia inteiro operando, né, perdendo, né, na época, perdia, ia para a faculdade, voltava da faculdade, comia alguma coisa, estudava de madrugada. No outro dia, a mesma coisa. E, inclusive, em alguns momentos da faculdade, que eu não tinha nem dinheiro para ir para a faculdade, só para você ter ideia. E eu ficava estudando full time, né? Porque minha faculdade era anual, então eu tinha uma cota de faltas, né? E eu estava indo. Tava estudando as faltas lá, mas eu entregava os trabalhos, né? Tudo bem, ia para o dia de prova. Mas quando eu voltei a trabalhar, teve ali, eu acho que uns 2 meses, que eu estava acompanhando o mercado todos os dias, eu só não estava operando. E em 2 meses, quando eu comecei a ganhar melhor, eu já peguei e coloquei grana no mercado. E já comecei a fazer isso. Só que talvez não, foi exatamente isso. O fato de eu não ter a pressão de ter que tirar o dinheiro do mercado começou a fazer com que eu tivesse uma performance melhor. Então, isso foi em 2018. Eu passei perdendo dinheiro em 2016 e 2017. Em 2018,
em 7 meses, eu recuperei o que eu tinha perdido em 2 anos, né? Perdendo, Trabalhando ao mesmo tempo, trabalhando na empresa, na trabalhando ao mesmo startup tempo. e operando. Exato. Só que, assim, o que eu fazia era extremamente limitado, porque era 1h30, 2 horas por dia. Se eu ganhasse dentro daquele dia, era o que eu tinha. Se eu perdesse, também era o que eu tinha. Só que até aí eu já entendi, né? Eu já tinha entendido que eu não poderia perder mais do que eu ganhava, eu não poderia entrar em modo de fúria, porque assim, eu me disciplinei a ponto de eu coloquei esse dinheiro. É com esse dinheiro que eu vou passar o meu mês. Então, eu preciso criar um gerenciamento de risco e seguir esse gerenciamento de risco. Se eventualmente eu perder, que eu não entro para perder, mas se eventualmente acontecer alguma coisa e eu devolver esse dinheiro, eu só posso voltar no mês que No vem. mês que vem. Uhum. Então, o fato de eu estar trabalhando, ganhando melhor, ter acertado as dívidas que eu tinha, começou a tirar o peso, né, a obrigação de tirar dinheiro do mercado. Porque o mercado naquele momento estava como algo secundário, né? Só que eu sabia que era do mercado que eu queria viver, né? O famoso viver de mercado, né? Só que naquele momento não era viável para mim, porque eu não tinha consistência, né? Eu estava no processo ainda de adquirir o hábito, né, de ser consistente. E eu comecei, né, assim, é muito engraçado pensar dessa forma, mas eu comecei a ganhar. Eu comecei a fazer dinheiro, numa proporção menor, mas eu comecei a fazer. Comecei a fechar meses positivos, e uma das coisas que eu fiz durante muito tempo e que acabou sendo prejudicial para mim era ser o fiscal da boleta, o fiscal da nota de corretagem. Eu ficava olhando todo dia os meus resultados financeiros e isso me pressionava muito, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a parar de olhar para o dinheiro, né? Eu comecei a focar em fazer dar certo. E o fato de eu focar em fazer dar certo começou. Aí eu entendi. Eu falei, é isso, não é o dinheiro, é o propósito. E na época, para mim, o que era o propósito, né? Minha mãe, por exemplo, ela tem problema na coluna. Ela trabalhava num lugar e por muitas vezes eu vi minha mãe chorando em casa, de dor nas costas, de dor na coluna, e ela tinha que ir trabalhar no outro dia. E aquilo me matava por dentro, porque eu não tinha condições de poder dar uma vida melhor para ela, para o meu pai, né? Muitas vezes a gente teve que se privar de algumas coisas, né? Meus pais são de assim de origem super humildes, né? E eu ouvi isso uma vez, me impactou muito, né? Se você veio de uma família pobre, de uma família humilde, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, se você morrer com essa mesma condição, a culpa é sua. Então aquilo internalizou de uma forma tão forte em mim que eu comecei a entender o trabalhar pelo propósito. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu sim recomendo para todo mundo é: qual é o teu propósito? Ah, meu propósito é ganhar dinheiro. Não, isso é vago, né? O dinheiro é a consequência do processo, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Qual é o seu motivo? E esse motivo estava muito claro para mim, né? Que eu prometi para mim mesmo. Eu falei, quando eu tiver condição, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser aposentar minha mãe, né? Deixar ela em casa, fazer o que ela quiser, menos passar por o que ela está passando, né? Queria ter uma vida melhor? Queria, né? Queria ter um carro, uma casa, comprar coisas que eu não tinha, parar de me privar, por exemplo, ir num restaurante e ficar contando, né? Ali o meu dinheiro, olhando para o lado direito. Escolhendo o prato pelo preço, né? Exatamente. Então isso me incomodava muito, né? E hoje eu entendo que dinheiro ele te dá acesso, né? Ele Ele te facilita dá muitas acesso. coisas, Ele, mas ele facilita. é um mecanismo. É um mecanismo, mas eu entendi que isso é só a consequência dos teus atos, né? Então, quando eu tive essa sacada, eu entendi isso, aí eu falei, pronto, é por aqui, porque eu comecei a ajustar essa questão, começou a dar certo, comecei a fazer dinheiro, comecei a parar de perder muito, né? Comecei a ter mais sequências vitoriosas, e eu falei, é por aqui. Então, num curto espaço de tempo, eu vou falar, sei lá, em 8 meses, né? Depois que eu entrei e comecei a fazer esse processo. Eu estava quase tirando no trade a mesma coisa que eu estava tirando na empresa, mas sem focar no financeiro. Eu tinha aquela janela de horário para eu poder operar. Se eu fizesse grana ou se eu perdesse grana, eu encerrava a atividade e ia trabalhar.
Só que era complicado, porque, né, em alguns momentos eu me peguei caçando operações. Tecnicamente falando, o mercado não estava me dando operações, mas muitas das vezes era a luta interna que eu tinha todos os dias de o mercado está de fato me dando uma operação ou eu estou ansioso por estar esperando e eu quero operar para fazer dinheiro. Até porque você Né? só tinha uma janela, né? Então você não tinha muito tempo. Então você ficava naquela coisa do tipo, meu Deus, eu já tô aqui há tanto tempo, ainda não fiz operação, daqui a pouco eu tenho que voltar para o trabalho. Então rolava essa pressão, essa ansiedade em você. Com certeza, rolou bastante. E era uma luta diária, né? Que eu falo que a disciplina, né? Você não é disciplinado, você está disciplinado. Porque você pode ter constância, mas se você vacilar, a qualquer momento o mercado te passa uma rasteira e você vai se machucar. Tem que estar Então, eu sempre costumo alerta, dizer, né? a disciplina é um trabalho diário e infinito, né? E foi isso que eu tive que fazer. E passou 2018, 2019, estava bem, já estava conseguindo fazer grana no mercado. E 2020 entrou a pandemia. E o meu plano, que era sair da empresa e me dedicar full time no mercado, ele foi adiado, porque eu estava com planos de sair da empresa na metade de 2020. E quando entrou a pandemia, eles mandaram toda a área comercial embora. E aí eu me vi naquela situação, é agora. Só que por tudo que eu passei, né? Eu acho que, assim, os pais, eles falam essas coisas não por mal, é pelo bem do filho, né? Porque naquele processo doloroso de perder dinheiro, de insistir, né? Todo santo dia eles falavam, vai trabalhar, vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa, né? Eles me mandavam links, né, de vagas de emprego, né? Não, porque o filho da vizinha conseguiu um emprego em tal lugar. Não era aquilo, né? Eu sabia que o trabalho naquele momento era algo temporário. Agora imagina, né? Eu acertei a minha vida na antiga empresa e quando entrou a pandemia, eles me viram na situação de voltar para o mercado, né? Minha mãe quase morreu, né? Falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Você lembra do que aconteceu, tal? Mas é aquele negócio, ninguém confia em quem não tem resultado. Então, era algo natural. Eles não confiavam porque eu não Não entregava o era por resultado, eu não mal. mostrava. É o que eu sempre digo. Exato, A sua família às vezes não te apoia, não é porque eles querem o teu mal, é pelo contrário, eles querem o teu bem, entendeu? As pessoas te amam, elas exato. querem o teu bem. É que naquele momento elas acham que aquilo pode te fazer mal, ou está muitas vezes fazendo mal para a pessoa, né? Então, Sim, naquele momento, sua mãe só queria o seu bem, né? exatamente. Só que, quando eu voltei, de fato, para o mercado, isso foi em março de 2020, eu criei um plano, porque eu acho que, assim, para você dar certo no mercado, você precisa de uma organização, você precisa saber onde você está e para onde você vai, né? Porque muitas pessoas se projetam no futuro, mas não tem nem noção de onde está agora. E uma das coisas que eu fiz muito bem foi me planejar, criar um gerenciamento dentro daquilo que eu tinha naquele momento e ser extremamente rigoroso com o meu gerenciamento de risco. E pelo que eu estava fazendo antes, eu já sabia fazer dinheiro. O maior desafio naquele momento era: será que eu vou conseguir me controlar nos dias ruins, nas perdas? E aquilo para mim era realmente difícil ainda de mensurar se eu realmente ia conseguir. E eu comecei, né, full time dentro de casa. Eu sempre fui uma pessoa que depois que eu entendi o mecanismo da disciplina, eu sempre fui uma pessoa muito constante, né? Eu sempre ganho vários dias consecutivos, só que quando eu perdia, eu precisei entender que eu precisava parar naquele momento. Porque muitas pessoas acabam perdendo tudo que tem na ânsia, né, na ansiedade de tentar recuperar uma perda e às vezes dobra, triplica, devolve a semana inteira, o mês inteiro, que isso aconteceu muito comigo, né, no meu processo de perda. Então, eu aprendi com o erro e estava corrigindo naquele momento. Então, quando eu via que estava dando tudo errado, eu simplesmente aceitava a perda, mas não simplesmente aceitava a perda, ia fazer outra coisa. Eu estudava o meu erro, né? Eu estudava o meu erro para entender de fato, foi um erro comportamental, foi um erro técnico, eu segui o gerenciamento, segui o que me propus a fazer, segui. Por um evento técnico fui estopado, perdi dinheiro. Então, ok. Agora, a minha perda, o meu erro, foi só técnico ou foi emocional? Porque às vezes, sei lá, tecnicamente falando, tinha alguma região de trava que não era para eu ter entrado, e por ansiedade, por tentar
sei lá, me vingar do mercado, eu vou lá e entrei. Né? Qual foi o motivo do meu loss hoje? Então, uma das coisas que eu entendi, que me ajudou durante muito o meu processo de evolução, foi estudar o meu comportamento em dias de loss. Né? Estudar o comportamento é muito mais importante do que estudar só o porquê tecnicamente você perdeu. Então, quando eu comecei a fazer isso, me ajudou muito, porque todos os dias eu errava, eu aprendia o que eu não podia fazer. E como é que era? Conta pra gente assim, como é que era esse estudo do seu comportamento? O que você fazia, o que você pensava, que questões você se questionava para que você chegasse a esse estudo? Não é o que eu fazia, é o que eu faço. Eu Então faço conta até pra hoje. Eu tenho um gente. caderninho aqui, todos os dias, nos meus loss, principalmente, eu anoto, né, tecnicamente, o que eu fiz e como eu estava me sentindo naquele momento. Porque, por muitas vezes, hoje em dia eu aprendi a ter paciência de esperar, às vezes, 3, 4 horas o mercado me dá uma boa oportunidade. Mas, naquele processo, eu me via, às vezes, ansioso, né, com pressa, né? Às vezes eu me colocava a obrigação de ter que operar, e depois que eu fui entender que se eu não operar tá tudo bem, o mercado tem todo dia, né? Porque por muitas vezes, nesses dias que o mercado não estava me dando oportunidade, é que eu perdia dinheiro, porque eu ficava tentando caçar alguma coisa. Então, eu comecei a notar o meu comportamento no loss. O que me levou a esse loss? Ah, eu estava com pressa, eu estava ansioso, eu tentei me vingar do mercado, eu acabei de tomar um loss e entrei na sequência tentando reverter o loss. Então, tudo isso eu fui ajustando, porque eu sempre falo, persistência, né, a resiliência é diferente de teimosia. A resiliência, você apanha, o mercado te bate, mas você persevera, você continua, né, tentando, só que você aprende com o erro. Você aprende com o erro para fazer de uma forma diferente. A teimosia é você perder, continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Né? Então, eu entendi isso. E eu comecei a estudar o comportamento do Adriano, o que passava na cabeça do Adriano naquele momento. E isso foi crucial. Né? E qual que Então, era, Adriano, o comportamento que mais te levava a perder? Era ansiedade, era raiva, era querer se vingar? Você consegue, assim, pensar assim, qual que realmente era o que mais te prejudicava? o que mais me prejudicava era tentar reverter um loss. O que mais me prejudicou foi, tomei um loss. Logo em sequência, eu entrava num trade sem contexto, simplesmente pelo fato de vou tentar recuperar. Então, eu acho que esse sentimento é uma das coisas mais destrutivas que tem para as pessoas que operam no mercado, né? O sentimento da vingança, vamos dizer assim, de tentar recuperar algo que passou. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva assim do que passou, esse comportamento foi o que mais assim me levou dinheiro, vamos dizer assim. E hoje você ainda sofre com isso? Assim, ainda é uma luta para você controlar isso? Ou hoje já está muito mais tranquilo? Não, eu já entendo, já fica mais de boa? Ou ainda, Muito ainda mais bate tranquilo. aquela coisa assim do tipo, ai! Não, hoje para mim é bem tranquilo. Inclusive hoje, né, foi um dia de loss para mim, né? Inclusive estava operando ao vivo com o pessoal aqui, enfim, eu tenho um projeto educacional e, né, eu comentei todas as minhas decisões hoje foram erradas. E, né, eu expliquei, eu falei, ó, se eu perder essa operação, eu encerro o meu dia. Isso foi antes do meio-dia, né? Hoje eu criei um gerenciamento onde eu me permito perder em um dia a média dos meus últimos 3 dias de gain. É um gerenciamento diferente, porque eu já tentei de todo tipo de gerenciamento que tem por aí, mas foi o que funcionou de fato para mim. Porque dentro dos 3 dias de gain, que nem eu falei, eu aprendi a criar uma constância. Então eu entro para vencer, não é financeiro que vai me importar, mas eu entro para vencer o mercado. Né? Eu não entro para, vou ver o que vai acontecer. Não, eu entro para fazer acontecer. Financeiro vai ser a consequência. Hoje eu opero pesado, né? Enfim, mas ganhei na segunda, ganhei terça, ganhei quarta. Hoje, se for um dia de loss, eu vou me permitir perder apenas a média dos meus últimos 3 dias. Por quê? Porque se eu aceito perder a média dos meus últimos 3 dias, eu ainda continuo 2 dias bem positivos, minha confiança está em cima, não vai me abalar psicologicamente, financeiramente, eu estudo os meus erros e amanhã eu entro zerado de novo no mercado. Eu não deixo um dia de loss, muito menos um dia de gain, me abalar psicologicamente para o outro dia, porque isso também já aconteceu muito, né? Eu acho que você que trabalha com
com traders, você deve ouvir isso a todo momento. Pô, estava vindo de uma sequência muito boa, muito boa. No dia seguinte, eu devolvi tudo e ainda fiquei no prejuízo, Ouço muito, né? ouço muito. Exato. Aconteceu muito comigo e eu precisei ajustar isso. Então, quando eu entendi que eu não podia ter esse comportamento, que esse comportamento estava basicamente me afastando do meu objetivo, do meu propósito, né? Então, o que eu sempre fiz e faço até hoje é as minhas decisões agora, elas estão me aproximando ou me afastando do meu objetivo, né? Então, estão me afastando, então eu preciso cortar agora esse tipo de comportamento, né? Tá me aproximando, então vou manter. Então, basicamente, é isso, né? É isso que eu anoto todos os dias aqui no meu caderninho, que eu tenho essa mania, eu gosto de Sensacional. escrever. Que Gosto legal. de Não, escrever. e não só escrever, eu vislumbrei aí que tem uns desenhos, tem uns rabiscos, tem setinha, tá bem bonito esses Tem. rascunhos aí. É, Ô, Adriano, quem olha de fora não entende, mas eu entendo bem aqui. eu também super só me acho eu na minha bagunça, mas é assim mesmo. Sim. Ô, Adriano, você falou uma coisa de propósito. Eu gosto muito disso, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Inclusive, no meu treinamento, esse é um dos primeiros exercícios que eu faço com a galera. E você trouxe algo muito emocional que, poxa, era dar uma qualidade de vida melhor, né, para sua mãe, aquela situação ali. E eu quero saber se você já realizou esse propósito ou está se Já. encaminhando para isso. E aí, como é Não, que foi a sensação de realizar esse propósito? Isso que eu quero que você conta pra gente. para mim foi muito gratificante, porque quando eu vou contextualizar de novo, né? Quando eu voltei full time para o mercado em 2020, eu entendi que era o ano do plantio. Eu precisava, por exemplo, eu não estava no patamar de fazer muito dinheiro, mas eu já estava consistentemente fazendo de R$ 1.000 a R$ 2.000 todos os dias. Então, somando o salário da empresa na época com o trade, eu tirava, né, não sei se pode falar de grana Você aqui, pode tranquilo? falar o que você quiser, a entrevista é sua. Tá. Eu estava tirando em média de 25 a 30 mil no mês, o que para mim era bastante coisa, né? Só que quando eu voltei full time no mercado, eu estava fazendo a mesma coisa, só que trabalhando para mim. Porque eu criei um processo de disciplina onde eu olhava no final do mês, eu não sabia quanto eu iria fazer, porque não era uma meta. Eu entrava no mercado e ia trabalhar com oportunidades que o mercado estava me dando. Tinha dias bons, tinha dias ruins, mas eu sabia que eu precisava seguir o passo a passo daquilo que eu me propus. E todos os meses durante o ano de 2020 eu fechei positivo, entregando um resultado diário de R$ 1.000 a R$ 2.000, R$ 1.000 a R$ 2.000, R$ 1.000 a R$ 2.000. Tipo, era uma maquininha de entregar isso. Ou seja, sem ganhos absurdos num dia, mas mantendo, né? Sim, tinha alguns dias que, às vezes, né, era um dia sensacional, ultrapassava. No outro dia, voltava a operar com a mesma mão, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Então, de 5 dias, eu perdia um, né? Daí passava mais 3, 4 ganhando, perdia um. Daí no outro dia, perdia de novo, mas daí passava mais 4, 5 dias ganhando de novo. Então, eu entendia que a perda não é, ai meu Deus, eu perdi. Eu perdi dinheiro, mas eu costumo dizer que você sempre tem que extrair algo no mercado. Porque se o mercado te deu dinheiro, você fez o teu trabalho. Você conseguiu executar com excelência o teu trabalho, que foi o quê? Né, fazer as operações e ganhar o dinheiro. Agora, se você perdeu dinheiro, o que você ganhou do mercado? Porque muita gente perde dinheiro e sai da frente da tela e não estuda. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que extrair alguma coisa diariamente do mercado. Então, eu perdi dinheiro, vou ganhar experiência. Então, eu preciso entender onde eu errei para me tornar melhor. E foi o que eu fiz. Então, eu passei o ano de 2020 inteiro operando e entregando esse tipo de resultado. Só que, em 2020, eu olhava para frente e eu não conseguia enxergar um cenário onde eu estaria operando muito mais pesado, fazendo um financeiro muito maior. E várias pessoas falavam para mim, Adriano, cara, você tem um nível técnico, você tem um nível psicológico comportamental que você poderia estar operando muito maior. Você já acumulou um capital legal, você está consistente, por que você não opera? E num determinado momento eu me vi de fato na zona de conforto, porque aquele valor financeiramente, por exemplo, ganhando 30 mil por mês, pô, é o sonho de muita gente, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar a vida inteira para chegar num cargo de gestão, num cargo de CEO, né, com 30, 40 anos de empresa,
para ele chegar nesse patamar de ganhar 30, 40 mil no mês. E para mim ali, estava com, sei lá, 26, 27 anos, eu estava ganhando 30 por mês, então estava ok, né? Tava conseguindo ter uma vida super confortável, tava colocando dinheiro em casa, consegui mudar lá a vida dos meus pais. E não é melhorar, é mudar, né? É mudar, você vê uma mudança de vida. Não é melhorar, é mudar. E assim, tava confortável. Só que a minha mudança, a minha virada de chave, que minha vida virou de ponta cabeça, foi no ano de 2021. Porque quando eu olhei para trás, eu vi um ano de trabalho que foi cumprido com excelência, né, com disciplina, com muita luta, com muito suor. Eu vi um saldo financeiro que foi acumulado e eu vi o quanto eu aprendi naquele ano de 2020, tecnicamente falando, comportamentalmente falando, psicologicamente falando. E eu falei, agora é o horário, é o momento de eu me arriscar um pouco mais. Agora eu plantei e agora eu vou colher com muita disciplina, com muita cautela. E 2021 para mim foi um ano meteórico, porque no começo de 2021 eu comecei a operar e logo no primeiro mês eu comecei fazendo ali 2.000, 3.000, 4.000, 2.000, 3.000, 4.000. Só que eu comecei a ter um comportamento que eu não tive no ano de 2020, que era me permitir aumentar a mão em oportunidades selecionadas, que é uma das coisas que as pessoas experimentam fazer, só que fazem de forma errada. Porque eles Fazem não. ainda às vezes muito cedo, né? Quando ainda não estão psicologicamente preparados, e às vezes nem Exato, tecnicamente preparados para isso ainda, né? exato. E uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre mensuro o tamanho da minha mão para poder operar, para saber se está dentro ou não daquilo que eu posso perder se caso a operação der errado. Então, eu fazia o resultado com X contratos. Quando o mercado me dava de fato uma boa oportunidade, com um contexto bacana, com um stop técnico que estava dentro do meu gerenciamento de risco, às vezes eu me permitia aumentar a mão. Por quê? Porque por mais que eu aumentasse a minha mão, se eu tomasse um loss, eu ia Ainda estaria devolver, por dentro, exemplo. e estaria dentro do seu gerenciamento, né? Não, eu ainda estaria positivo, eu apenas Uhum. devolveria parte do que eu já tinha feito no dia. Então eu entendi que para eu dar certo, eu precisava correr risco, porque muitas pessoas falam: "Ah, meu Deus, correr risco é ruim". Não, você quer viver uma vida melhor, você precisa correr risco. E no mercado não é diferente. Só que tomar risco, se não for calculado, é ruim. Tomar risco calculado é bom, por quê? Porque você também tem um retorno. Então, em 2021 eu entendi isso e comecei a me permitir fazer isso. E as minhas perdas durante um período de 2021, eu consegui manter elas estáveis. Só que os meus ganhos começaram a ficar exponenciais. Porque quando eu perdia dentro do gerenciamento, perdia, mas continuava positivo. Só que essas operações que eu entrava mais alavancado, quando elas iam ao meu favor, eu ganhava 2, 3 vezes o que normalmente eu ganhava. Então eu comecei a dar saltos no mercado e quando perdia, eu mantinha o mesmo gerenciamento. Então eu me vi numa situação de fazer 3, 4 mil, ir para 6, ir para 7, ir para 8, ir para 10. Só que o fato é que eu sempre chamo a atenção do pessoal para isso. Não é porque você fez um dia incrível que você está naquele patamar de fazer aquilo todos os dias. Que eu falo da questão da adaptabilidade, né? Você tem que se adaptar ao mercado, não é o mercado se adaptar a você. Então, fiz um dia incrível, o que, que a maioria das pessoas pensam no dia seguinte? Ah, Tem vou gordura. repetir, né? Vou É, repetir, vou fazer a mesma exatamente. coisa, né? Tripliquei a meta ontem, vamos triplicar a meta hoje. Exatamente. E aí eles já começam o dia seguinte alavancados, já perdem, sai do controle, e aí tem um dia de fúria e perde tudo o que fez, né? E eu não. Por mais que eu fizesse um dia extraordinário, no dia seguinte eu voltava a operar inicialmente com o mesmo patamar e ia construindo o resultado ao longo do dia através das oportunidades que eu via. Então eu me vi saindo num patamar de 3, 4 para 5, 6, 7, 8, 9, 10, até fazer com que esses números se tornassem algo normal para mim, né? Então eu entrei num patamar de 10 e aí às vezes eu beliscava 12, 14, 15, né? As minhas perdas, óbvio, né? À medida que fui tomando mais risco, as perdas elas foram aumentando. Só que sempre dentro do gerenciamento. E eu sempre fui a pessoa que eu me expus. Eu passei durante 2 anos mostrando o resultado todos os dias nas redes sociais. Então, assim, o meu compromisso
era trabalhar com a verdade, porque muitas pessoas falam só de gains, mas não mostram o lado que vai acontecer, que é o loss. E eu mostrava para as pessoas, né? Eu falava, ó, hoje foi um dia ruim, como foi hoje, inclusive. Né? Hoje eu perdi e tá tudo bem. Estou vivo para o dia seguinte, vida que segue, vamos para cima. Né? Então, eu acho que esse é o maior desafio das pessoas, de entender que o loss, ele faz parte e ele, inclusive, é algo que vai fazer com que você consiga, se você aprender com ele, chegar mais longe. E de 2020, 2021, eu saí lá no começo do ano para um patamar de 3, 4, 5. Com 5 meses, em 2021, eu bati os meus primeiros 100 mil reais no mês. Então foi um negócio muito gratificante, que eu inclusive compartilhei com a galera eu tenho uma sala ao vivo, enfim, com o pessoal da sala ao vivo, foi um momento bem marcante para mim. Então, em 5 meses ali, eu fiz meus 100 primeiros mil reais no mês. E em outubro de 2021, eu fiz os meus primeiros 100 mil reais no dia. Olha E só. naquele dia eu chorei muito. Aquele dia foi, cara, passou um filme na Foi o minha melhor cabeça. dia? Foi o melhor dia no mercado até hoje? Não, meu melhor dia foi 135. É. Foi 135, foi. Mas aquele dia ali, sim, foi tipo tirar a rolha, sabe? Eu tirei a rolha, acho que todos os sentimentos, né, desde as perdas lá de trás, afloraram naquele dia e foi um dia muito marcante, muito emocionante para mim. Porque todo mundo que estava ali junto comigo, operando ao vivo, tal, viu, né, o meu controle emocional, a minha frieza em carregar a operação até o alvo, né? Eu queria sair antes, mas eu estava lutando contra a minha vontade de querer sair antes. Mas eu falei, alvo é alvo, vou carregar a operação. Então, assim, eu construí esse processo, né? E muitas pessoas que às vezes olham para mim hoje, para os meus resultados, às vezes falam, ah, mas com dinheiro é fácil. Mas, né, quem me conhece sabe que eu passei perrengue pra caramba e tive que construir isso. Então, assim, não que o dinheiro seja como que eu posso dizer? Não que o dinheiro seja o principal ponto a ser comentado, mas o dinheiro ele é consequência. E hoje eu consigo fazer uns resultados bem interessantes, financeiramente falando, porque eu construí isso. Mas não significa que foi fácil, né? Porque as pessoas olham para mim, operando com 500 contratos, daí é fácil. Mas para eu chegar nesses 500 contratos, eu perdi muito, né? Eu passei por vários perrengues, né? E as pessoas se identificam com isso, porque às vezes as pessoas me ouvem falando, eu falo, caramba, Adriano, eu tô no mesmo patamar que você estava alguns anos atrás, né? Eu também tô endividado, eu também tô com dívida no cartão, no cheque especial, eu também quero ajudar meus pais, né? E através dessa mudança de vida que eu construí através da minha disciplina, eu consegui tirar minha mãe lá do trabalho, né? Inclusive eu cheguei pro meu pai também, cheguei e falei, ó, se você quiser, né, hoje eu tenho condição, você pode parar de trabalhar. Ele continua trabalhando porque ele gosta do que ele faz, mas a minha É mãe, diferente, né? É uma questão de exato, escolha. Quando você pode escolher, né? Não é trabalhar por obrigação, mas é trabalhar por escolha. com certeza. E a minha mãe eu consegui realmente tirar ela lá do trabalho, então foi algo assim muito marcante para mim, né? Foi algo que eu falei, putz, cara, um dos meus propósitos foram cumpridos, né? E isso eu ia te perguntar agora. Você falou que, né, que o seu propósito naquele momento era esse, e a gente já conversou sobre isso, que você conseguiu, né, concluir esse propósito com êxito. E aí eu fiquei na curiosidade de saber qual é o propósito agora, né? A gente sabe que tem algo maior do que o financeiro, então eu queria saber aí qual que é o sim, propósito do Adriano agora. ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque a internet hoje em dia, assim, tem muita coisa errada, tem mas muito mesmo, pessoas mal intencionadas que vendem facilidade, né? E só estão preocupados com o dinheiro. Essa é a verdade. Eu vendo um curso, eu pego o seu dinheiro, né? A pessoa vende setup, né? A gente sabe que setup vai funcionar em algum momento, mas o mercado é muito mais do que setup. E a pessoa que está do outro lado, ela tem uma vida, tem família por trás, tem marido, esposa, filhos, contas. E as pessoas elas trabalham de uma forma negligenciando isso, porque elas esquecem que por trás do dinheiro, por trás ali da outra pessoa, tem vidas envolvidas. Né? E eu falo isso porque eu fui uma dessas pessoas que, entre aspas, assim, não me vitimizando de forma alguma, né? Mas eu fui uma vítima desses marketings, né? Que as pessoas fazem por aí.
e de vender facilidade, porque lá atrás, quando eu vi uma pessoa operando pelo celular, falando, é fácil ganhar 5 mil reais, ó, acabei de ganhar 5 mil reais em 2 minutos pelo meu celular, na praia, né? Eu falei, como assim? Eu também quero isso. Todo mundo quer isso. Mas até você chegar no patamar de conseguir, de fato, fazer isso, né, existe todo um preparo, né, toda uma evolução, isso leva tempo, né? Eu costumo sempre falar, um médico leva 6 anos para se formar, mais especialização, né? Engenheiro, advogado, é a mesma coisa, leva tempo. Aí o cara quer chegar no mercado em um mês, ganhar 5 mil reais, fazer, né, 5 mil reais. Não é assim. Então, hoje, eu trabalho com a parte educacional, eu não posso ser hipócrita, é óbvio que existe o lado financeiro do negócio, né? Porque eu acho que você tem que valorizar também o seu tempo, a sua capacitação, né? O tempo que você se dedicou para você ser quem você é hoje, né? Mas eu acho que por trás disso é o que de fato vai fazer a diferença. Eu poder ajudar pessoas a chegarem aonde, eu não digo aonde eu cheguei, mas minimamente encurtar o processo daquela pessoa. Porque pessoas estudando sozinho, vai acontecer igual eu. Eu não tive filtro. Eu só fui descobrir de fato quem eram pessoas boas no mercado, com, com, com realmente com vontade de ensinar, depois que eu tinha me quebrado. Talvez se eu tivesse ouvido falar sobre gerenciamento de risco, né, sobre disciplina antes, eu falava, opa, peraí, deixa eu seguir esse caminho aqui. Mas não, primeiro eu fui lá para os marqueteiros e depois eu fui entender o lado dessas outras pessoas. Então, um dos meus maiores propósitos é ajudar hoje o maior número de pessoas que eu puder, entregando um conteúdo de qualidade, falando sempre a verdade, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho sempre assim, preto no branco, né? Eu não falo o que as pessoas gostariam de ouvir, eu falo o que elas precisam ouvir, né? Muitas pessoas não gostam, não têm esse perfil, mas é a forma como eu encontrei de atender de fato pessoas que estão precisando nesse sentido. Então, e é muito legal, você que trabalha com essa parte também, você deve receber diversos feedbacks. Olha, Muitos. obrigado. Você está E é mudando a minha isso, vida. isso que faz valer a pena, né? Quando a gente recebe assim do tipo, cara, você realmente me ajudou, eu tô melhor, eu sou uma pessoa melhor hoje, você pensa, cara, valeu, valeu mesmo. Exato, exato. Eu agora, sexta-feira, recentemente, eu fiz uma live no meu Instagram, inclusive deixei salva essa live. Falei sobre propósito, falei sobre o que a galera normalmente faz. E eu criei um desafio lá, de forma gratuita, porque eu acho que uma das formas de eu poder retribuir tudo que tem acontecido de bom na minha vida, tudo que aconteceu e que acontece, é doar parte do meu tempo, gerando um conteúdo de qualidade, para poder ajudar outras pessoas que também estão precisando. Porque às vezes as outras pessoas estão numa situação onde não conseguem pagar uma mentoria, pagar um curso, pagar algo mais personalizado, e elas precisam desse conteúdo de graça na internet. Então, eu encontro esse tempo para poder doar para as pessoas. É uma forma que eu encontrei hoje, de certa forma, é um gesto de gratidão, porque o que eu faço hoje é o que eu gostaria de ter encontrado lá atrás, né? Pessoas realmente falando abertamente o que de fato é o mercado, como é o funcionamento do mercado e o que o mercado pode te proporcionar, assim como ele pode também, tanto do lado bom, né, de ele proporcionar uma vida melhor, ou do lado ruim, que ele também pode acabar com a vida da pessoa, né? Então, para qual lado você vai? Não sei. A decisão é sua, o comportamento é seu. Se você fizer isso, você vai por esse caminho. Mas se você conseguir corrigir essas atitudes, talvez você vá por aqui. Então, o meu papel hoje, que eu encontro assim como propósito, é poder encurtar o processo de aprendizado daqueles que estão começando ou minimamente daquelas pessoas também que já estão no mercado, mas estão num processo ainda de perder. Porque eu sempre falo que você jamais vai sair de um perdedor consistente para um cara que ganha muito. É um processo, você está perdendo Tem muito. fases aí no meio, Exato. né? As fases, você está perdendo muito, primeiro você precisa aprender a perder. Então você vai parar de perder muito, vai começar a perder pouco. Do perder pouco, você vai começar a ficar no 0 a 0. Do 0 a 0 você vai começar a ganhar pouco e depois você vai pro ganhar muito, né? Você sabe que é legal, Adriano, que eu tenho um vídeo no meu canal que fala justamente isso, que eu falo que são, de repente você concorda comigo.
que são as 7 fases do trader. A maior parte das pessoas passa por essas 7 fases. Você chega na fase que é aquela fase do deslumbre, né? Que, tipo, ainda mais quem começa ganhando. Nossa, cálculo de pão de padaria, né? Que a gente estava comentando aqui. Aí vem a fase da queda livre, que é a fase do, tipo, perdas horrendas, porque você acha que você vai ganhar ainda, você tá naquela fase de tá cego, de não querer ver que você precisa de técnica, que você precisa trabalhar comportamento. Aí você tá nessa fase da queda livre. Aí você se dá conta, alguns morrem, digamos, nessa fase, né? Desistem aí já na queda livre. Mas alguns se dão conta de que, tipo, não, peraí, eu quero, pode dar certo, mas eu preciso fazer diferente. E aí vão em busca de conhecimento, vão em busca de mudar o seu comportamento, né? Vão em busca de trabalhar a mentalidade. Aí vem a fase do estancando as perdas, que é essa do tô perdendo menos, a fase do 0 a 0, a fase das migalhas, a fase do tô pagando as contas, para daí chegar na fase dos ganhos exponenciais. E eu tô vendo aqui, Adriano, que você passou exatamente por essas 7 fases. Assim. Passou exatamente pelas 7 fases, e que bom ver que hoje você está nessa fase assim de vida de trader, digamos assim. Sim. Que mostra, dá para mostrar para as pessoas como é possível, sabe? E como realmente, assim, se você se esforçar, se dedicar, seguir realmente o caminho, né? Não é de um dia para o outro, é uma trajetória. E parabéns para você que realmente trilhou essa trajetória, porque o mercado, digamos assim, te deu muitas pauladas que poderia você ter dito assim, cara, não, vou desistir disso aqui. Mas você teve a resiliência, como você mesmo disse, de continuar e cada vez vindo melhor, cada vez se superando, né? E se reinventando até mesmo para chegar onde hoje você está. Sim, na verdade, as pessoas hoje em dia confundem sucesso com ostentação, né? As pessoas acham que para você ter sucesso você tem que ostentar, mas para mim, na verdade, não. Sucesso é poder proporcionar um momento para os meus pais, para mim, um momento de lazer com amigos, né? Poder comprar o que eu quiser, sem precisar olhar o preço, poder ir num bom restaurante, assim como poder também comer um dogão na esquina, né? Eu acho que o que você passa nos bastidores é o que de fato faz com que você tenha o sucesso. Não é porque hoje eu consigo ter uma boa rentabilidade financeira com o mercado que eu tenho que chegar e sair com um carrão, né, um Porsche azul ou alguma coisa do tipo na internet. Né? Eu sou uma pessoa assim que eu entendi, na verdade eu ouvi isso também há muito tempo atrás e isso para mim faz muito sentido. O dinheiro ele não transforma ninguém. Ele não vai mudar ninguém. Ele apenas vai potencializar aquilo que você já era quando você não tinha dinheiro. Então, se você veio de uma família com princípios, né, se você tem uma pessoa de caráter, se você é uma pessoa honesta, o dinheiro ele só vai potencializar essas características. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, me encontram na rua, vêm trocar uma ideia comigo e falam, pô, cara, você realmente, cara, você é gente boa, eu achei que né, você era estrelinha. Eu falo, cara, eu sou uma pessoa normal, cara. Se você me chamar para sentar ali na calçada, comer um dogão, eu vou, entendeu? Então, eu acho que é muito gratificante isso. Poder trabalhar com um público, poder mostrar que é possível. É difícil pra caramba, mas é possível. E se você for uma pessoa que tiver uma mentalidade um pouco mais forte, um pouco mais blindada, entendendo que é possível, você vai olhar o copo meio cheio, não meio vazio, que foi o que eu fiz lá atrás. Porque muitas pessoas, eu vejo, né, que diariamente as pessoas elas têm a dificuldade de, às vezes perde dinheiro, entra num dia de fúria, às vezes brigou ali com familiares, enfim, e aí vai descontar no mercado. E aí essa pessoa já não tá legal, já não tá com uma vibe boa, e aí alguém chega e tem a brilhante ideia de chegar e mandar uma pesquisa da FGV lá para ela. Olha, 90 e poucos por cento das pessoas perdem. Aí essa pessoa ela vai começar a dar ouvido para esse tipo de coisa. Né? E acontece muito das pessoas se desmotivarem e desistirem. Só que eu acho que as pessoas que desistem é porque realmente não têm um propósito claro. Porque se você sabe por que você está trabalhando, se você sabe por que você está ali, você entende que tudo que você está passando faz parte do processo. E, de novo, tem que ser resiliente, tem que aprender com os erros, fazer diferente e ir cada vez mais para cima. E eu acho também que é muito questão de perfil, né? Porque eu tenho um perfil extremamente agressivo. Tem pessoas que são extremamente conservadoras e que estão nesse ambiente aqui do day trade. Né? Eu sou uma pessoa que eu não me permito ficar na zona de conforto. Eu sempre estou em busca de renovação. Se eu vejo que eu estou na zona de conforto, eu tento sair da zona de conforto o mais rápido possível. Né? Porque eu entendo que são fases
Mas aquela fase da zona de conforto, para mim, foi lá 2020, quando eu estava lá no ano do plantio, né? E eu acho que as pessoas falta muito isso nas pessoas, das pessoas entenderem onde elas estão, e que para ela chegar onde ela quer, porque muitas pessoas colocam a energia delas nos lugares errados, né? Tem pessoas que ficam remoendo o passado, só falando do passado, ai meu Deus, as minhas perdas, ai o que eu poderia ter feito. Tem pessoa que fica se projetando muito no futuro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo, mas a atitude do agora a pessoa não tem. Então, ao invés de ficar remoendo o passado, não, aprende com o erro do passado. Ao invés de ficar projetando o futuro, não, você tem que ter uma meta, um objetivo muito claro, muito definido, o propósito, né, o objetivo final, mas o único tempo que você de fato consegue fazer algo é agora. É agora. Então, pega todos esses estímulos que você tem e coloca agora, porque é agora que você vai precisar trabalhar para você construir uma vida lá para frente. Eu falo para as pessoas, né? Foi fácil? De forma alguma, foi difícil para caramba. Mas para eu estar onde eu estou agora, eu tive que plantar ali atrás. Então, E valeu a onde pena? você valeu super a pena, É isso. né? Onde você está agora é fruto do teu plantio, né? Então, o que você está plantando hoje para você colher daqui 3, 4 anos, 5 anos? Né? Você está colhendo, você está plantando indisciplina, você está plantando dias de fúria, o que você acha que você vai colher daqui 3, 4, 5 anos? Talvez essas pessoas nem estejam mais no mercado. Agora, se você está trabalhando, está difícil, está difícil. Mas você está trabalhando, está aprendendo com erro, está sendo disciplinado, né? Está corrigindo, está aprendendo, está se testando, está no caminho certo, né? Porque, de novo, se eu conseguisse, eu vim do zero, eu vim do zero. E hoje em dia tem tudo na internet. Tem tudo na internet. Basta você saber a pessoa que você vai se espelhar, vai modelar para você poder chegar onde você quer. Então, de novo, né, não adianta perder tempo. Tem que pegar pessoas com credibilidade, pessoas boas, materiais bons, estudar, fazer backtest. Eu fiz muito backtest. Eu testei tudo que eu faço hoje, porque assim, em 2018, quando eu zerei as minhas perdas, eu criei um modelo operacional que eu fiz backtest de 4, 5 anos para trás. Eu pegava aquilo dali e eu ia testando, porque além de eu extrair dados estatísticos, eu estava treinando no meu olho. Então, eu passei muito tempo na frente do gráfico treinando padrões em situações diferentes. Por quê? Porque o tempo de tela é crucial para você não hesitar numa tomada de decisão. Porque muitas pessoas fazem um curso, fazem uma mentoria e vão operar e se sentem inseguros. E é claro, é normal, porque você não tem a experiência das pessoas. Que nem eu falo, eu, Adriano, quando eu estou passando um conteúdo para as pessoas, eu falo, galera, o conteúdo é esse, é simples, como você pode ver, funciona. Mas amanhã, se aparecer isso, talvez você hesite, talvez você fique com medo. Por quê? Porque a única coisa que é intransferível da minha parte para a galera é o meu tempo de tela, é a minha jornada, é o tempo que eu abdiquei de várias coisas para estar ali na frente do computador. Então, o backtest foi uma das melhores coisas que eu fiz, para eu adquirir a confiança e não hesitar quando aparecesse. Porque muitas pessoas falam, tomei um stop, tomei outro stop. Faz parte do processo. Se você treinou aquele padrão e você viu que de 4 ou 5 anos para trás, ele tem, sei lá, 80% de acerto, 70% de acerto, ele tem um payoff alto, ou seja, quando a gente perder, a gente perde pouquinho, mas quando a gente ganhar, a gente vai ganhar 4, 5, 6 vezes o que a gente perde. Se a pessoa entender isso, ela vai executar todas as vezes que vai aparecer aquele padrão, porque ela sabe que no final das contas, a conta fecha. E foi uma das coisas assim mais fantásticas que eu fiz durante esse meu processo e que me ajudou vamos dizer assim, nesse ganho de confiança. Eu ia dizer justamente isso, ter esse backtest, isso gira uma chavezinha em relação à confiança, né? E a sua mente passa a trabalhar diferente porque você sabe, você consegue se controlar no sentido que às vezes você vai hesitar, mas aí você, não, funciona, eu já testei, lembra? Você testou, funciona, vai. E aí você começa a ter essa confiança de que realmente é só executar. Então, fazer isso realmente, assim, gira uma chave dentro da mente, né? Total. Isso me ajudou muito, muito mesmo. E, Adriano, como é que é a sua rotina como trader hoje? Conta pra gente, assim, da sua rotina um pouco.
Assim, eu tentei diversas coisas com o passar do tempo, né? Eu sou uma pessoa que hoje em dia, assim, assim, pode estar chovendo, pode fazer o que for, eu não abro mão do meu exercício físico todos os dias, né? Hoje eu gosto muito de fazer academia, já pratiquei luta, enfim, mas hoje só faço ali musculação, meu cardio, enfim, que isso me faz bem, porque eu acho que você tem que ter uma válvula de escape, né? Ainda mais, o mercado é algo estressante, né? Então, por exemplo, utilizo a academia para eu descansar a minha mente e cansar meu corpo, porque quando eu estou no computador, a mente é que fica cansada, né? E o meu corpo está relaxado. Então, eu vou para academia e eu inverto essa ordem. Então, para mim, é muito importante essa prática, né, diária da atividade física. É, Durante a manhã, né, eu passei durante muito tempo criando ali um ritual para poder operar, de ficar olhando diversas coisas, morning call e, né, outras informações. Só que eu via que isso, particularmente falando, me atrapalhava, porque por mais que eu já estivesse num processo de amadurecimento no mercado, criava um certo viés na minha tomada de decisão. E hoje eu me considero 100% grafista, tá? Todas as minhas decisões são 100% baseadas no gráfico. Então, a única coisa que eu me atento, e tomo muito cuidado, assim, é em dia que tem notícia de FONC, Fed, que entra uma volatilidade muito grande no mercado. Então, Que você com sabe que isso, não vai respeitar os padrões, né? exatamente, aí realmente você tem que ter uma atenção gigantesca. Mas, na grande maioria dos dias, eu acordo, faço meu cardio em jejum, tomo meu café da manhã e sento na frente do computador. Eu tenho o hábito hoje em dia de operar depois das 10 horas, tá? Eu me conhecendo durante todo esse É processo, bom que não precisa né? acordar tão cedo, ó. Tem uma galera aí que vai gostar, hein? Durante todo esse processo, eu descobri que eu era uma pessoa que eu era ansiosa em abertura de mercado. Na abertura de mercado, eu via que muitas vezes eu clicava e eu já perdia dinheiro logo cedo. E às vezes, e inclusive a galera vai se identificar com isso também. Às vezes, 9:30 da manhã, eu já tinha me arrebentado e já não podia mais operar. E só depois das 10 horas que o mercado ia desenvolver, ia abrir o mercado à vista, o mercado americano, e aí o mercado ia tomar a direção e eu já não podia fazer mais nada porque eu já tinha estourado o meu limite de perda, né? Então eu via que isso era muito prejudicial para mim. E aí eu falei, eu tomei a decisão, porque eu ficava pensando, né? Não, eu tenho que estar na frente do computador, porque qualquer movimento que der é uma oportunidade que eu estou deixando de ganhar. Mas não, o mercado tem o dia todo, o mercado tem todo dia. Se eu perdi hoje uma oportunidade, tá tudo bem. E eu demorei para entender isso, né? Então hoje eu sento no computador ali por volta das 10 horas, porque aí tá abrindo o mercado à vista, né? As ações, né, principais aí, Petro, Vale, o IFNC, que é o setor financeiro, ele vai acabar dando um direcionamento para o Ibov e o índice, né, vai atrás. O dólar normalmente opera de forma inversamente proporcional. Não assisto mais Morning Call, eu via que aquilo lá me atrapalhava também, né, o Morning Call de corretora, de YouTube, assim, inclusive não terceirizando, né, a culpa, mas eu perdi muito dinheiro, porque às vezes, no meu processo como trader, né, eu estava ali iniciante, querendo aprender. Aí eu vi um cara, às vezes, que tinha uma puta experiência, uma puta bagagem, falando, hoje o mercado provavelmente vai cair. Aquela sementinha já era, assim, plantada na minha cabeça, e eu ficava com aquela informação, e às vezes, tecnicamente falando, o mercado só estava dando compra, e eu estava querendo caçar venda, porque eu ouvia Porque aquela você informação. ficou com aquilo na mente, né? Exato. E aí eu percebi que isso mais me afetava do que me ajudava. Então eu cortei esses hábitos, né? Eu sou economista, tá? Eu fiz a a faculdade de Eu ia te economia, perguntar antes se você tinha terminado a faculdade. Eu fiquei com essa curiosidade terminei, também. terminei sim, terminei a faculdade, mas não segui carreira na área, né? Porque, é, enfim, o mercado me gerou essa oportunidade, eu abracei, né? Com toda a minha força ali, e graças a Deus hoje fiz acontecer, mas na época eu cogitei em trabalhar em banco, em asset, em corretora,
mas não era o que eu queria, né? Eu queria realmente trabalhar com isso. Que bom que não foi. O mercado agradece, a gente agradece porque cada vez mais a gente precisa de pessoas com seriedade, né? Que tragam a verdade, eu sempre digo isso, que tragam a verdade de que é possível, mas que nem você falou, não é fácil, existe um caminho, existe um processo, existe muito trabalho, muito esforço. Então, assim, é possível, mas não é fácil. Então, parabéns para você por trazer essa seriedade também para o mercado. E, Adriano, para a gente já ir se encaminhando para o final, a gente tem um quadro dentro aqui do quadro de entrevistas, que é um responda rápido, tá? É um segue o fluxo. Aquelas brincadeiras, assim, de criança, de fala o que vier na mente, não tem certo e errado, mas bora lá. Mercado financeiro, para mim, é... Tudo. Dólar ou índice? Índice. O plano de trade? Plano de trade? É. Siga o seu plano de trade. Se eu bato a meta? Putz, eu não trabalho com meta de ganho, eu trabalho com limite de perda. Se eu bato meu limite de perda, acabou o dia para mim. Disciplina para mim é? Tudo. Consistência significa? Consistência significa um processo. É um processo diário e infinito. Um livro? Mark Douglas, Trading the Zone. Um filme? Vale tudo, gente. Não precisa ser sobre mercado. Vale tudo. Lobo de Wall Street. Eu gosto bastante. É de mercado. Meu final de semana preferido? Eu passo com a família. Um hobby? Um hobby... Workaholic! Academia. Eu ia dizer workaholic, não tem hobby. Academia. Um defeito? Um defeito? Putz, essa é difícil. Um defeito Sou teimoso. Uma qualidade? Sou teimoso. Acho que a teimosia me ajudou também a ser quem eu sou hoje. E agora, qual é o legado que você quer deixar para as outras pessoas? Eu quero passar para as pessoas aquilo que não foi passado para mim no começo. Eu quero tentar disseminar aí o máximo de informação com qualidade que não é passado de graça na internet. Hoje em dia, a minha missão basicamente é entregar um conteúdo que as pessoas cobram para ensinar e mesmo assim não ensinam. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ver pessoas parando de perder tanto, que inclusive esse é um dos processos que eu fiz ali no meu Instagram. Quero que as pessoas parem de perder tanto e comecem minimamente a experimentar as pequenas vitórias todos os dias. Muitas pessoas operam com uma mão que elas não estão preparadas para operar, só porque ela tem capital para isso. Às vezes a pessoa fala, eu estou operando com 100 contratos, mas ela não tem conhecimento técnico para poder estar operando com 100 contratos. Aí eu falo para ela, você já ganha dinheiro? Você já faz dinheiro? Não. Então por que você está operando com 100? Porque eu tenho 100 mil na conta, eu uso o gerenciamento de R$ 1.000 por contrato. Eu falo, mas você já operou com 1, com 2? Você já foi consistente alguma vez com 1, com 2? Não. Então por que você está operando com essa mão? Né? Para você operar com uma mão mais pesada, eu acredito que você tem que ter consistência, tem que ter constância pequeno, porque depois você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que, obviamente, proporcionalmente ao teu capital que vai aumentando, mas por meritocracia, né? Então, eu quero disseminar isso, porque muito se fala sobre ganho, mas ninguém trabalha sobre as perdas, ninguém trabalha sobre o gerenciamento adequado, ninguém trabalha sobre a meritocracia no mercado, né? E eu entendi que a meritocracia foi a responsável por fazer onde eu estou hoje, né? Eu respeitar o processo, indo passo por passo, aprender a ganhar com pouco, para depois aprender a ganhar com muito, aprender a gerenciar minha perda com pouco, para depois poder gerenciar a perda com muito também. Então, esse é o legado que eu quero deixar aí no mercado. Sensacional, Adriano. E olha só, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, quem não deu o like, já dá o like, porque assim, tá valendo muito. E as redes sociais do Adriano vão estar aqui na descrição, então quem não conhece o trabalho dele, vai lá conhecer, eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito com ele. E fiquei muito feliz, Adriano, de ver que a gente pensa muito em sintonia, muito da forma das coisas que você trouxe aqui, é o que eu bato com eles na tecla sempre, questão de meritocracia, questão de gerenciamento de risco, questão de aceitar as perdas, questão de crescer devagarinho. Então eu fiquei muito feliz
feliz de ver que a gente está em sintonia nesse sentido. Adriano, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. O pessoal de casa com certeza vai ter aprendido muito. Aproveita, galera, escreve aqui qual foi o maior insight, o que vocês aprenderam realmente com essa entrevista. E quero agradecer você e dizer que no que precisar também estamos à disposição. E agora sim, sua palavrinha final aí para o pessoal. Bom, eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, porque durante o meu processo de evolução eu também consumi alguns vídeos seus. Olha, que de um tempo bacana para saber cá. disso! Eu consumi conteúdo, porque é muito difícil você ver conteúdo voltado ao mercado falando sobre mentalidade, né? E depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre a mentalidade de trader e tal, não sei o quê, aí eu cheguei até você. Então, eu consumi também vários vídeos seus Você no lembra YouTube. algum? A minha curiosidade agora em off aqui. Você lembra de algum, assim, que te marcou? Específico não. Específico não, mas eu ouvi muito sobre gerenciamento de risco. E eu queria entender mais sobre gerenciamento de risco. Acho que um vídeo de gerenciamento de risco que eu assisti seu foi um dos que mais me marcaram, assim, porque eu estava no processo de entender, né, o que eu precisava fazer. Eu via tanta coisa na internet que eu não sabia o que fazer. E aí, quando eu cheguei no seu canal, comecei a ouvir várias coisas, que você também trabalha muito numa linha do Mark Douglas, né? Sim. Uhum. Do Trading the Zone. Então, quando eu li o livro, assisti os seus vídeos, as coisas começaram também a encaixar e fazer sentido, e eu comecei a aplicar para mim, né? E aí, quando você vê que você está aplicando e está dando resultado, tá tudo certo. Ai, que bacana. Poxa, eu fico feliz agora de saber que eu tive esse um pontinho aí de contribuição. Teve sim. Que legal, Adriano, que bacana, hein? Muito obrigada de novo, Adriano, e como eu te falei, no que precisar também estamos à disposição. Pessoal de casa, tá? Sigam aí também o Adriano, acompanhem aí nas redes sociais, tragam mais seriedade, vocês também de casa acompanhando as pessoas certas, tá? Então, ó, vamos lá, vamos seguir as pessoas certas também, porque daí vocês dão credibilidade para quem está trazendo verdades para o mercado. Adriano, muito obrigado. Vou te liberar agora também, porque eu sei que você tem outras coisas para fazer. Galera de casa, vocês já sabem, eu vejo vocês no próximo vídeo.